Olá, meu nome é Ítalo, eu estou gravando isso para os moradores da tipologia Dom Afonso de Castela e também para a matéria de habitação coletiva, onde eu perguntei para os moradores da tipologia como eles veem essa proximidade com uma instituição tão grande, né, com uma proporção quase do bairro inteiro, e como isso acaba afetando diretamente o dia a dia deles, a vizinhança e a relação deles com o espaço. Como existem dois tipos de moradores, os moradores antigos, que estão desde o início da construção da tipologia, e os moradores atuais, que é frequentado por basicamente estudantes e repúblicas, existe uma dualidade e diferença nesse ponto de vista. Embora os moradores antigos eles gostem muito da localidade, também apontam isso como o principal ponto forte, a localização e a implantação. Eles têm um sentimento saudosista da época onde toda a tipologia era frequentada por moradores e não por repúblicas e estudantes, justamente porque eles veem o cuidado que eles têm em relação à tipologia é diferente do cuidado dessa nova geração. A nova geração ela também gosta bastante da proximidade e ela chama bastante atenção pela facilidade de acesso às portarias, e como isso acaba trazendo um movimento que é uma parte importante para essa juventude, sendo que a parte mais antiga da tipologia, ela vê a parte da movimentação como uma coisa mais segura. Então, embora eles prefiram a época que não tinha tanta movimentação assim e os moradores mais fixos, eles se sentem mais seguros com essa grande movimentação. Então, aqui eu vou falar a localidade, né? A tipologia está localizada em uma esquina, que é a Rua Padre Pedro Evangelista com a Dom José Gaspar. A Padre Pedro Evangelista, ela tem um declive muito alto, como eu vou mostrar mais para frente e no vídeo onde eu vou em loco, sendo que a rua com a Dom José Gaspar, ela tem uma entrada quase que em nível para a PUC, então são duas portarias que dão quase de frente para as duas portarias da PUC também. O ano da construção foi em 1990, cravado, e a construtora foi a MRV, e eles estavam fazendo parte da Minha Casa Minha Vida. É, na, na, rua na rua Padre Pedro Evangelista, a extensão linear do terreno é de 50 metros quadrados, enquanto na Dom José Gaspar são 40 metros lineares. Então aqui a gente consegue ver, né, o zoneamento e como ficou distribuído os blocos ao longo do terreno. Então são 4 blocos, sendo A, B, C e D, e está bem localizado em frente à portaria 6 da PUC. O contexto histórico: no ano de 1990, o campus já estava bastante desenvolvido, porque ele foi iniciada a construção na década de 60. E antes disso, da década de 60, o bairro Coração Carístico ele era muito isolado e carecia de bastantes investimentos em infraestrutura, principalmente em ruas e comércios. Era um bairro basicamente um loteamento inteiro, que era a Fazenda Gamileira. E depois da divisão desse loteamento em vários lotes, uma grande extensão ficou formada ao centro, onde a Pontifícia ela iniciou o seu trabalho de zoneamento e de clamar por investimentos para a prefeitura, porque ela via que era um dos últimos bairros a serem populados, então eles conseguiriam usufruir e potencializar bastante esse espaço. Então, aqui eu coloquei na linha do tempo as políticas habitacionais que estavam acontecendo na cidade nesse momento. Então, só resumindo, os investimentos aconteciam mais em áreas de encosta, em áreas de risco, e principalmente na área central e na área de dentro da Avenida do Contorno. Enquanto aqui no bairro, em 1926, existia, como eu falei, o início da construção do Seminário Coração Eucarístico, que formou essa parte educacional e religiosa da comunidade eclesiástica mineira.
E em 1948, o seminário ele decide lotear essa parte que ocupava e cria a primeira escola, que futuramente a gente conhece como a Faculdade PUC-Minas. Juntamente também com o Colégio de Filosofia, Ciências e Letras do Santa Maria. Isso foi um marco bastante importante para o bairro, porque com isso atraiu investimentos públicos e principalmente moradores que vinham de diversas partes, tanto de Minas quanto do país. Então houve um crescimento populacional gigantesco depois dessa implementação do seminário, da escola, porque os alunos precisavam realmente de um comércio, de uma residência, e isso potencializou bastante. Então, futuramente, com o passar do tempo, a prefeitura viu que era uma zona bastante influente e que demandava ainda mais investimentos. Então, junto com as construtoras e as principais construtoras da cidade, ela conseguiu construir bastantes tipologias aqui no bairro, através da Minha Casa Minha Vida, pela construtora MRV. E aqui eu coloquei que foi começada com a concepção do projeto em 1976 e o término da construção se deu em 1980, onde em 1990 os moradores falam que houve essa ruptura, onde haviam mais unidades dentro da habitação que eram repúblicas e de uso de estudantes do que de moradores antigos e as famílias que estavam ali até então. Então, as relações que a gente vê aqui é justamente a repartição de terra, né, que era o latifundiário, o antigo dono da fazenda Gameleira, que eu coloquei o prefeito e o governador de Minas Gerais, que em 1976, junto com essas grandes empresas e grandes banqueiros, decidiram repartir essa terra em prol de um crescimento populacional e do comércio que o bairro demandava. Então, foram utilizados a mão de obra de fora, onde eram mão de obra barata, porque era uma técnica construtiva bastante comum e estava sendo bastante explorado naquela época, que é o concreto armado. Então, a mão de obra construtora, ela não é a mesma mão de obra que hoje utiliza, que foi utilizada e que hoje utiliza também. Então, aqui, aprofundando um pouco mais no ponto de destaque ressaltado dos moradores, que é justamente a localização e a complexidade do bairro em si, né? Então, o bairro ele é bastante ocupado, a extensão territorial dele é bastante ocupado justamente pelo campus e a mata da PUC. Aqui essa seta ela indica exatamente onde está a tipologia, que é bem perto da pracinha, e ela está localizada entre três principais vias de acesso, que é o anel rodoviário, a Via Expressa e a Avenida Amazonas. A Avenida Teresa Cristina também, mas ela liga, a Teresa Cristina acaba ligando mais a Avenida Amazonas e a Via Expressa, não diretamente ao bairro. Mas é uma via extremamente importante para a cidade também. Aqui a gente consegue ver que é uma região bastante residencial, mas também tem seus pontos de lazer e bastante área verde, como pode ser visto aqui, principalmente na mata da PUC. Tem a linha de metrô que dá acesso quase que direto, é apenas uma rua uma grande rua, umas 5 esquinas que divide o acesso do metrô até a tipologia e a PUC Minas, e o Expo Minas, que é um grande centro de eventos que acontece na região também. Então, aqui eu consegui locar os equipamentos urbanos que mais chamam a atenção desses moradores, que eu começo pela PUC Minas, né, que é, lógico, mais perto, que está a 10 metros. Depois tem a biblioteca do campus também, que está a 400 metros dela. Tem uma escola estadual a 500 metros. Depois tem uma escola privada do Colégio Santa Maria, que fica a 700 metros da tipologia. E aí
a gente já acaba extrapolando os limites do bairro. A 1,5 km de distância fica a escola Baião dos Santos, que fica em outro bairro, que é o João Pinheiro, e a partir de mais longe também é o João Pinheiro e Dom Cabral e outros bairros adjacentes ao Coração Eucarístico. Então, tá a Escola SESI Marisa, tá a Escola Municipal João Pinheiro, a Escola Municipal Professor Camilo Oliveira Torres e a Escola Particular ICJ. De saúde, no Coração Eucarístico, existe um hospital privado, que é esse Sara Kubitschek. Os outros mais próximos não pertencem ao Coração Eucarístico, tanto é que levam o nome dos bairros, mas estão mais próximos da tipologia do que esse hospital Sara Kubitschek, que é o Centro de Saúde Padre Eustáquio, o Centro de Saúde João Pinheiro, o Centro de Saúde Dom Cabral e a URS Campos Sales. De lazer, a 400 metros, coloquei a Praça da Federação, que é conhecida como Praça do Corel, ou Praça do Coração Eucarístico. A 450 metros, coloquei o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que se encontra na Dom José Gaspar também, nessa esquina, só que na parte de baixo. O Parque das Jabuticabeiras, que também é conhecido como Cercadinho, fica na Avenida Expressa. E o Parque de Exposições da Gameleira, que é perto da estação Gameleira do metrô, e o Expo Minas, que também tem acesso privado ali pelo metrô e pela calçada dos transeuntes também. O comércio, são tantos comércios no bairro que eu prefiro colocar um número do que realmente chamar atenção para todos eles, porque são mais de 180 comércios, segundo o levantamento do próprio bairro. Então, ele está dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. E acessibilidade é um dos pontos fortes também, já que é um bairro com bastante movimentação por conta do campus. Acessibilidade por conta do ponto de táxi que tem em frente, a estação Gameleira a 800 metros, e mais de 5 linhas que atendem direto ao bairro, a gente consegue destacar que é um bairro bastante acessível, principalmente também pelos pontos que a gente já chamou atenção no slide anterior, que é as avenidas, né? A Amazonas, a Expressa e o Anel. Falando um pouco mais da implantação que eu chamo a atenção no vídeo que eu vou em loco, a implantação ela se dá com 2 portarias de acesso aos moradores a pé pela Dom José Gaspar e 2 acessos de carros e 2 estacionamentos pela Padre Pedro Evangelista e mais 2 acessos de pedestre pela Padre Pedro Evangelista. Então, ao todo, são 4 acessos de pedestre e 2 acessos de carro ao longo de todo o quarteirão. O paisagismo ele é bastante influente nessa região. Como a gente pode ver aqui na Dom José Gaspar, são uma espécie bastante grande, que é um dos problemas, que é uma das causas dos problemas de infiltração enfrentado pelos moradores, que eles falam, que antes dessa árvore crescer, eles falam que não tinham esses problemas, mas aqui na Padre Pedro Evangelista, por conta da declividade e por ser mais íngreme, as árvores são de menor porte por essa inclinação, mas elas acabam criando um intermédio também com as jardineiras dos afastamentos da tipologia. Então, aqui a ficha técnica, a arquitetura foi pensada pela MRV, Construções e Empreendimento, fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. O ano do projeto em 1987. A construção foi de 1988 a 1991. São um total de unidades 72. A área do terreno é 2.250 metros quadrados, sendo a área construída 2.000. E a área da unidade é padronizada, onde todas as unidades possuem 49 metros quadrados, que são 7 metros por 7 metros. A demanda principal são famílias de média renda e repúblicas alugadas. A forma de produção foi pela construtora e o preço médio do imóvel, cada pessoa que eu perguntava falava que dependia muito da vista ou de que lado que a pessoa morava no bloco, mas um preço médio que eu dei uma pesquisada foi de 200 a 300 mil reais.
A técnica construtiva, como eu já disse anteriormente, é o concreto armado, e por isso esses pilotis e esse espaço criado pela projeção dos blocos é onde se encontram os estacionamentos. Então, a flexibilidade da tipologia ela não existe, já que é basicamente 7 metros por 7 metros, sendo 3 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço com banheiro, que é bastante utilizado pela dispensa, que naquela época existia o quarto de empregada, né? E o dimensionamento e o agenciamento espacial ele é bastante padronizado, uma vez que é distribuído 2 acessos por esquina e sendo a entrada de carros na rua menos movimentada, né, que é a Padre Pedro Evangelista, já que a Dom José Gaspar é o acesso principal dos estudantes e é onde tem a maior movimentação, sendo impossível locar o acesso de veículos.